Oi, gente, tudo bem? Passando para cumprimentar os amigos e contar mais uma história do nosso canal. Hoje vamos contar a história de Beto Barbosa, o rei da lambada. Mas antes, eu vou me apresentar. Eu sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades. Agradecer pelas belas visualizações que vocês têm nos dado. Obrigado mesmo. Obrigado por fazer com que nós possamos alcançarmos metas estabelecidas. E obrigado pela audiência de vocês. Convido você a inscrever esse botãozinho vermelho aqui embaixo aqui, inscreva-se aqui, ó. Depois você vai lá no sininho e ativa as notificações para todas as notificações, para cada publicação, tanto aqui como lá na comunidade, você ser avisado aqui, ó. Depois você vai lá no sininho, no gostei, se deixa lá a sugestão de vídeo, obrigado aos comentários de todos, um abraço a cada um de vocês. O gostei aqui, ó, esse polegarzinho para cima aqui, é de graça, mas ajuda por demais. Isso, pois vamos à nossa história de hoje, que é do grande Beto Barbosa. Oi, gente. Falando da história do Beto Barbosa, que é o nome artístico de Raimundo Roberto Mori Barbosa, que nasce em 27 de fevereiro de 1955, na cidade de Belém do Pará, lá no Portal da Amazônica, lá no norte, como nós chamamos, né? Ele que é cantor, compositor, ele que também é conhecido como um grande pensador também, ele que enfrentou alguns problemas de doença, ele que teve uma infância muito difícil, bastante difícil mesmo. Se não, vejamos, ele é neto de família extremamente abastada, de origem libanesa. Seu avô materno tinha redes de loja no norte do Brasil. Tinha a Casa Acreana, tinha lojas Bagdá, que era venda de lojas, vendia redes, vendia estivas e vendia também muitos móveis, ou seja, era móvelaria também. O avô do Beto Barbosa, que veio para o Brasil para trabalhar com borracha, na época dos Barões da Borracha, lá no Acre. Lá conheceu a avó dele, casou, tiveram 9 filhos, estabeleceu-se na capital do Pará, Belém. Eram 9 filhos, a mãe do Beto Barbosa, Dona Fátima Teresa, era a segunda filha do casal. Ele que enfrentou muitas dificuldades até para nascer. Se não, vejamos, a sua mãe não teve a oportunidade de estudar, pois os avós não deixavam, porque dizia que não podia estudar naquele período, né? Ela apaixonou-se pelo um motorista de táxi, o senhor Roberto Barbosa, e começaram a namorar, e os pais dela não admitiam aquele namoro. Porém, ela seguiu em frente, namorou e casou, ou seja, ela era proibida de amar e ser feliz, e sofreu muitas dificuldades, sim, pois a família o deserdou do testamento. Apesar de ser uma família abastada, a Dona Fátima Teresa não tinha sequer recursos para fazer o pré-natal. Por isso, Beto Barbosa nasceu na emergência dos indigentes da Santa Casa de Belém, às 3h30 da manhã do dia 27 de fevereiro de 1955. Passando muitas dificuldades, muitas vezes não tinha o que comer. Com 1 ano e 6 meses, nasce a sua primeira e única irmã, mas porém as dificuldades eram cada hora maiores, pois o pai do Beto Barbosa, o senhor Roberto, era alcoólatra. Ele passou a morar com um tio que era abastado e rico, ou seja, tinha condições, mas o Beto Barbosa morava lá com esta família
irmão da mãe dele, e sempre visitava os pais no final de semana. Mas, porém, esse tio não admitia que ele fosse visitar os pais, os familiares. Ele que viajava para os melhores locais, teve as melhores escolas, mas a sua mãe passava fome na periferia de Belém. E ele não suportava isso. Um belo dia, o tio dele, que criava, né? Chegou para os pais dele e disse: olha, a gente precisa de uma adoção definitiva, porque ele não quer que o Beto, o Raimundo, como eles chamavam, fique perto de vocês, porque ele vai mudar a personalidade, vai ser desviado para um outro caminho. O pai dele disse que não tinha nenhum problema por ele, mas a mãe disse que só aceitaria se o Beto Barbosa quisesse, de fato, escolher morar com o tio. Ele, chorando, disse que não, ia ficar com a mãe dele mesmo, apesar das dificuldades, e voltou a morar com a mãe. Alguns anos depois, ele passa a trabalhar na loja da família, em 1975, aos 20 anos, obrigado pela justiça. Foi vendedor, office boy, gerente, conseguiu comprar o próprio carro, ou seja, mas ele só trabalhava ali porque a justiça mandou que ele trabalhasse lá, por imposição judicial, não por querer dos familiares. Aí ele começa a cantar, sempre gostou de música, tocava violão, e sempre quis tirar a mãe das garras do pai, que bebia muito. Depois que ele começou a ter sua condição financeira melhor, ele realmente tirou a mãe dele da casa que morava com o pai e levou para morar em outro canto. Aí começa o grande sucesso dele, né? Gravou diversos LPs, ele ficou muito conhecido pelas músicas Adocica, de 1988, que vendeu mais de 3 milhões de cópias, se tornou muito conhecido por todo o Brasil. Ele que teve grandes músicas, como Louca Magia, Canário Polivalente, Preta, Louca Sedução, Dança e Balanço com o Bebê. Ele que foi um dos participantes do Tigres Mágico Brasil, de Globo de Televisão, que é o Cantor Mascarado, né? Em 2022, ele que teve um câncer de bexiga, uns 3 anos atrás, ele que canta muitas músicas, merengue, Beijando na Boca, Caminhando com a Solidão. Ele que mora em Fortaleza atualmente e tinha 2 filhos, a Monique Barbosa, que faleceu aos 28 anos de idade, com a bactéria rara, e Felipe Barbosa, ele só tem uma única irmã. O Beto Barbosa, que sempre gostou de dar oportunidades aos artistas. Participou de diversos programas por esse Brasil afora, de Chacrinha, Bolinha, Silvio Santos. Aqui no Nordeste participou do programa da Fátima Melo, do Terral do Ian Nogueira, Sábado Alegre do Ian Nogueira, o programa do Irapuã Lima, né, na TV Cidade de Fortaleza, conhecido como Chacrinha do Norte. Lá sempre estava Beto Barbosa, acompanhado de grandes artistas como contemporâneos, como o Alípio Martins, que também é de Belém do Pará, Paulo Martins, Oswaldo Oliveira. E esse é o Beto Barbosa, de grandes sucessos, e também aqui sempre participa do show do Tato Júnior na TV Metrópolis 16.1 de Fortaleza. Essa é a história de Beto Barbosa. Trouxe um pouco mais da história de vida dele, mais um pouco da história das dificuldades que ele passou lá na infância. Então, obrigado pela audiência de vocês. Deixar aqui uns 2 ou 3 trechinhos do grande Beto Barbosa.